Olá, liceístas! Hoje nós vamos finalizar o assunto da literatura contemporânea no Brasil, tratando da produção do texto teatral, do texto dramático. Vamos ver o que se destaca no período? Até então, no Brasil, basicamente se trabalhava no teatro com peças estrangeiras, era o que fazia mais sucesso. Eram poucos autores que eram nacionais encenados. Nós tínhamos produção de teatro desde a época do romantismo, né? Nós tivemos, por exemplo, a contribuição do Arthur Azevedo, né? De alguns outros autores que tiveram uma produção para o teatro, mas nada de muito sucesso, nada de muitas encenações. A gente viu que o Oswald de Andrade até conseguiu alguma notoriedade com o Rei da Vela. Vimos aí que João Cabral de Melo Neto também teve algum sucesso com Morte e Vida Severina. Mas a partir de agora que nós vamos ter muita produção literária, né, da contemporaneidade para cá, voltada para o teatro. Qual é o divisor das águas? A peça Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, né? Trouxe total destaque para o texto dramático nacional. Nelson Rodrigues, inclusive, é um dos principais autores da dramaturgia brasileira. Qual é a inovação que ele traz? Essa peça é apresentada com uma linguagem muito criativa e dividida em três planos ao mesmo tempo. Nós temos o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. É considerado pelos críticos o que a gente chama de uma peça psicológica, como se a história se passasse na cabeça dessa pessoa. Observando, vivendo a realidade, nós temos a alucinação de uma pessoa com problemas mentais, de fato, que se mistura com parte da sua memória. Uma peça que se passa mais dentro da mente dessa personagem, por isso uma peça psicológica. 10 anos depois, o Jorge Andrade vai surgir com a peça Moratória, que vai inovar, trazer o Brasil rural para o teatro, que é uma tendência que vai ser seguida depois por outros dramaturgos. Até então, as peças tratavam mais de cenas do universo urbano, né, por ser mais fácil fazer a adaptação para o teatro, né, para um cenário, por exemplo. Surge, então, o teatro, nesse período, o teatro de arena, que trouxe para o palco os problemas sociais causados pela industrialização da sociedade brasileira. Então, já era uma peça, né, um texto dramático com engajamento social, também uma novidade nos textos dramáticos. Quem são seus principais representantes aí do teatro de arena? Gianfrancesco Guarnieri, que também era ator, com a peça Eles Não Usam Black Tie, que virou inclusive filme, e Dias Gomes, com a grande peça O Pagador de Promessas, que também virou série, virou filme, ganhou inclusive premiações internacionais. É um texto super conhecido. Dias Gomes, inclusive, era um dos grandes autores de novelas regionalistas para a Globo, né? Após seu falecimento, inclusive, praticamente sumiu essa tendência de novelas regionalistas, né? Como Roque Santeiro. Nos anos 60, se destaca Plínio Marcos, com a peça Dois Perdidos numa Noite Suja e Navalha na Carne, que vai trazer o que para o teatro? A marginalidade e a hipocrisia da sociedade brasileira, né? Pelo nome, Dois Perdidos numa Noite Suja, já sabemos que vai ser quem está à margem da sociedade que vai estar sendo retratado nessas peças. Nos anos 70, vai surgir o teatro experimental, com interpretações mais despojadas e uma criação bem mais coletiva. A primeira obra que vai ser escrita nessa tendência foi Trata-me Leão, de 77, que foi dirigida por Vaz Pereira, Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães. Era uma peça para o qual não havia cenário, né, totalmente despojado, experimental, com baixo orçamento e sérias restrições orçamentárias. E muitas passagens, inclusive, eram improvisadas, ia no improviso mesmo. Mais recentemente, o Teatro do Besterol, que são esquetes criadas para explorar situações cotidianas, cômicas, né? Tem ajudado a dramaturgia brasileira a cair novamente nas graças do público. São peças divertidas, né? Peças como Batalha de Arroz no Ringue para Dois, de Mauro Razzi, ou Como Encher o Biquíni Selvagem, do Miguel Falabella, se tornaram aí sucesso imediato, lotando centenas de apresentações feitas ao longo dos anos, como Até Minha Mãe é uma Peça. Né? Essa tendência do teatro do besterol, o teatro da comédia brasileira, é uma tendência mesmo que tem levado bastante público ao teatro, né? Nota-se aqui o exemplo do Pão com Ovo. Já vi um outro exemplo de Uma Linda Quase Mulher, que era uma peça de grande sucesso aqui no Maranhão,
E hoje em dia Pão com Ovo já rodou o mundo com peças chamadas de teatro do besterol, né? Mais ou menos, cuja finalidade é basicamente fazer quem estiver assistindo rir, né? Das situações cotidianas. Quais são então os principais autores do teatro desse período? Esse moço aqui era fora de série, Ariano Suassuna, que atribui à sociedade rural um novo tratamento a partir de 1957, fundindo em sua obra tendências opostas, como o espontâneo, o elaborado, o popular e o erudito. Ele ganhou muita notoriedade pelo seu teatro, que mistura circo e o universo nordestino. A peça O Alto da Compadecida é um exemplo muito bem sucedido dessa mistura. Ela conta histórias folclóricas associadas a manifestações da religiosidade, por isso é um alto. Lembra-se, desde o período medieval, a produção teatral de Gil Vicente, por exemplo, ela é dividida em alto e farsa. Quando tinha caráter religioso, um alto. Quando não tinha caráter religioso, era do cotidiano, era uma farsa. Então ele mistura essas ideias que ele tirava ali de cordel ou de tradição oral e juntava aquilo tudo e fazia uma peça, tá? É uma obra inspirada aí em Gil Vicente. Com essas características dele, ele foi idealizador do movimento armorial, que tinha como objetivo criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro, através ali para ele de todas as formas de produções artísticas, da música, da dança, da literatura, das artes plásticas, do teatro, do cinema, da arquitetura, todas as expressões artísticas. Ele queria que a cultura nordestina virasse arte erudita, não ficasse apenas na arte popular. Então era para criar a arte erudita a partir do universo popular, não ficar só no cordel, não ficar só nas cantigas, não ficar só no repente, mas transformar isso em arte erudita, uma música de fato com partitura, uma peça, um poema, um romance, levar isso, essa cultura popular, não deixar ela morrer, resgatar, misturar, valorizar essa cultura popular e colocá-la dentro da literatura erudita, da arte erudita, né? Porque não era só literatura. Ele vai fazer a junção do popular na arte do seu povo, esses mestres sertanejos, então, com essa literatura acadêmica, dos clássicos da literatura e da arte mundial e nacional. Ele mescla a linguagem teatral com prosa e poesia, e faz uso do universo do circo, que era uma das paixões que ele tinha, foi inclusive o lugar onde ele viu uma primeira peça, e reúne quase sempre nos seus teatros, né, nas suas peças teatrais, personagens desse universo, né, como os palhaços, por exemplo. Todo mundo já deve ter visto O Alto da Compadecida. Aqui a gente tem um trechinho em que o João Grilo vai fazer uma apelação para Nossa Senhora, já todos baleados, né, naquele momento em que o demônio os acusava para levar todos para o inferno. E ele resolve fazer um pedido de auxílio para a compadecida. Aí você vê a mistura da tradição oral, das cantigas, dos versinhos, do repente, né? Ah, isso é comigo. Vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem. Querem ver? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui homem, fui menino, só me falta ser mulher. Aí o encorado, que é o demônio, diz: "Ah, vem da falta de respeito, viu? Falta de respeito nada, rapaz. Esse é o versinho do canário pardo que minha mãe cantava para eu dormir, viu? Um costume popular aí, nordestino. Isso tem nada de falta de respeito." E ele continua: "Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré." Então, o aspecto da religiosidade do nordestino, de apelar sempre para uma intervenção divina para salvá-lo das situações complicadas, os versinhos, as cantigas, todo um universo bem sertanejo sendo resgatado através dessa obra. E hoje em dia nós temos a literatura onde? Na internet, exatamente. Na era da internet, o que está acontecendo com a literatura? Com o acesso à internet, se difundiu o que a gente chama muito de hipertexto, que é uma nova forma de documentos compostos por textos formatados e ligações, né, os links a outros documentos.
Ou seja, você começa lendo um texto e daí já puxa um link para outro, para outro, para outro. Quando você entra num site para acompanhar um texto, quase sempre essa leitura é infinita, porque é difícil você entrar numa página e ela não te recomendar 50 outras, né, que são esses links, essas ligações com outros documentos, os quais poderão ser do tipo hipertexto ou mesmo imagens, sons, vídeos, poderão ser outros textos ou vídeos que já carregam hoje em dia na mesma página, imagens que estão quase sempre acompanhando esses textos, infográficos, né, fotos, muitas vezes sons, né, porque já vem o vídeo com a imagem, com som, inclusive só os podcasts. Então, nós temos na internet as ligações, os links, uma amplitude com relação à capacidade de leitura e de conexão de leituras de textos. Na literatura, a linguagem digital possibilita o que a gente chama da grande difusão do que a gente chama hipernarrativa, que é esse hipertexto, e de poesia digital também. A hipernarrativa apresenta estrutura diferente da narrativa convencional, porque o leitor pode escolher. Nós temos textos que são assim. Alguns vinham em CD-ROM, né, que era aqueles CDs que a gente comprava ou ganhava. E hoje em dia a gente pode fazer isso em site mesmo, escolher diferentes sequências, como se fosse um RPG, por exemplo, uma sequência, ou então vários caminhos diferentes dentro de uma história possível, né? A gente monta a nossa história. Isso também pode acontecer nas hipernarrativas. Então a internet faz o quê? Ela amplia os caminhos, pois os links conduzem às outras obras que remetem às outras e, enfim, infinitas possibilidades de leitura. A poesia digital tem suas raízes no poema concreto e também no poema objeto. Ela distingue-se por ser criada na linguagem digital, ser veiculada inclusive por essa mesma linguagem e poder ser acessada apenas por meio de interfaces digitais, claro, né? O CD-ROM, por exemplo, Interpoesia de Filadelfo Medeiros e Wilton Azevedo, é um exemplo de obra de arte dessa natureza. Já o Córtex também apresenta trabalhos em poesias compostas na linguagem digital ao lado da poesia visual. Faz muita mescla, né, de símbolos, de imagens com textos. Então, essa é uma característica que já vinha desde a poesia concreta e que está sendo explorada até hoje. Em suma, o que a gente pode dizer é que o panorama da poesia brasileira contemporânea assemelha-se a uma imensa constelação de estrelas solitárias, cada qual com seu brilho e sua trajetória, o que diz aí o Fabiano Lucas, um teórico da literatura. E é essa a verdade. Para a gente que está vivendo esse momento, é difícil fazer essa separação ou esse agrupamento. Isso aí só vai poder ser feito com as gerações futuras, né? Com o tempo passar, ela vai perceber as tendências que vão se desenvolver, as que vão sumir, e vai conseguir fazer essa divisão da produção do período, porque é necessário um certo distanciamento. Por enquanto, o que nós podemos fazer é apenas apreciar. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.